Partiu! Comigo, moçada. Prismas, refração, reflexão total. É o seguinte, na figura a seguir está representado o funcionamento básico de um periscópio, instrumento óptico de larga utilização em submarinos. Com a embarcação submersa, o periscópio é erguido, possibilitando aos tripulantes se informarem sobre corpos situados na superfície da água. Dois prismas iguais com secção transversal em forma de triângulos, retângulos isósceles. Então são 45 graus, é isósceles. Dois catetos iguais. São posicionados como no esquema para produzirem reflexões de feixes luminosos. Então acontece reflexão total, gente, dentro do prisma. O ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. O que contempla uma imagem final de natureza virtual do objeto visado. Então no item A eu estou pedindo. Admita que R seja o relógio de ponteiros em cujo mostrador há traços no lugar dos números. Se a indicação de R for 9 horas, que horas será lido pelo observador? Bom, veja bem, é um exercício bem simples, tá? 9 horas, para quem não lembra, se a gente fosse pensar num relógio analógico, 9 horas seria mais ou menos, 9 horas em ponto, seria mais ou menos essa situação. 9 horas, o ponteiro menorzinho está aqui e o maiorzinho está aqui. Após a primeira reflexão, isso aqui é uma reflexão total. Então, inverte imagem. Então, após a primeira reflexão, o ponteiro estaria aqui. Estaria às 3 horas. Seria essa a imagem após a primeira reflexão. Porém, existe uma segunda reflexão que inverte de novo. Ao inverter novamente, eu volto à posição original. Ou seja, após a segunda reflexão, eu tenho o mesmo que eu tinha antes. Ou seja, eu tenho as mesmas 9 horas. Fácil. Inverteu uma reflexão, outra reflexão, voltou o que era antes. Tá? Por conta de duas reflexões seguidas. Se fosse uma reflexão só, seria 3 horas da tarde. Tá? E no B de bola, ele pede, adotando-se para o ar que preenche o periscópio, índice de refração igual a 1, determine uma relação para o índice de refração N do prisma, no caso, para que a imagem final tenha o brilho máximo. Bom, gente, ter o brilho máximo significa sofrer o quê? Sofrer reflexão total. E para sofrer reflexão total, o que acontece? Acontece que meu ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Então, bora lá, gente. Vamos achar quem é esse ângulo limite? Pela reflexão total, nós sabemos que o seno do ângulo limite é o N menor sobre o N maior, tá? No caso, ele deu a dica no enunciado que esse ângulo aí é de 45 graus porque são triângulos isósceles. Então, ficou seno de 45 é igual ao N menor, que é o ar, que é 1, sobre o N maior, que é o N do prisma. Seno de 45, todo mundo lembra que é raiz de 2 sobre 2. Então, ficou raiz de 2 sobre 2 é igual a 1 sobre N mais. Fazendo um velho troca-troca, nós temos N maior igual a 2 sobre raiz de 2. Que se eu fosse racionalizar, daria 2 raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2, tá bom? Por conta dessa desigualdade, a gente pode concluir que a melhor resposta seria que meu prisma tem que ter um N, no mínimo, igual a raiz de 2.
Ou seja, o meu n tem que ser, no mínimo, maior ou igual à raiz de 2. Essa seria a melhor resposta. N maior ou, no mínimo, igual à raiz de 2. Índice de refração do prisma.